Voltamos e agora eu estou na quinta questão da lista estrutura de decisão, lista resolvida. É uma questão que tem o nome quadrado ou raiz. O enunciado diz o seguinte: a gente vai continuar praticando o uso do if. Nesse novo exemplo, você deve implementar um programa que recebe um número real e calcula, dois pontos, o quadrado do número, caso ele seja um número negativo, ou seja, se ele for menor do que zero, você vai calcular o quadrado. Ou você vai calcular a raiz quadrada, caso contrário. Então você eleva ele ao quadrado, se ele for negativo, ou extrai a raiz, caso ele seja positivo. Temos novamente duas condições, mas agora vamos avaliar elas de uma forma ligeiramente diferente. Ele introduz um novo comando, que é o comando else. O comando else ele serve quando você tem duas condições, onde uma é o oposto da outra. Nesse caso aqui, ele quer que, se o valor for um número negativo, você vai fazer a potência dele com o expoente sendo 2, ou seja, você vai levar ele ao quadrado. Mas se o número for positivo, for o contrário, né, estiver noutra faixa de valores, você vai extrair a raiz quadrada. Então, se negativo, você eleva ao quadrado, se não, você extrai a raiz quadrada. Nesse caso aqui, ele ou é negativo ou não é. Ou seja, ele tem uma das duas poderes. Ele está acima de zero ou ele não está. Então, quando você tem uma situação que você vai por um caminho ou por outro, em vez de fazer com dois ifs, como eu fiz na questão passada, você pode usar o comando else, que ele é colocado imediatamente ao final do if, da forma como está aqui no exemplo. Você compara, por exemplo, aqui, se o x é maior do que zero, você dá um alerta e diz positivo. E quando fecha aqui esse if, que é o if onde você comparou se o x é maior que zero, você pode colocar esse comando aqui, o else, e esse camarada aí, ele vai acontecer se esse teste foi feito e descobriu-se que ele era falso, ou seja, que aquilo ali não era verdade, que o número ali não era maior do que zero. Então, sempre que esse resultado der falso, ao invés de mostrar positivo, ele vai mostrar alguma outra coisa. Ele vai cair aqui no else e vai exibir aquilo que você mandar exibir no else. Então, é uma forma diferente de fazer aquilo que a gente vinha fazendo até então. Vou criar aqui a variável x, como eu tinha feito nas questões anteriores. Vou dar aqui um prompt. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Se x é positivo, nesse caso, ele quer que, sendo positivo, você extraia a raiz quadrada. Você vai fazer... eu vou ter que dar um alerta, né, nisso. Vou criar outra variável aqui. R, para guardar o resultado. Se ele é positivo, você vai extrair a raiz quadrada. Você pode ler novamente o enunciado que ele diz: se negativo, eleva ao quadrado. Se positivo, extrai a raiz. Para extrair a raiz, é uma função que a gente já viu anteriormente, que é a math.sqrt. E se ele não for positivo, né, se pelo contrário ele for negativo, ele está abaixo de zero, você diz que R é igual a math.poll x e vai levar ao quadrado. Vamos ver se era só isso. Todo mundo triste aqui, eu errei tudo. Acontece. Ó, esse aqui não exibiu nada porque eu não digitei x. Não, tá aqui x, x, r. Ele entra com os valores, ok. Mas não coloquei alert, né? Então, alert R. E aqui também, ó. Alert R. Esqueci de mostrar a resposta. Agora vai. Ó, todo mundo aqui feliz. Desse jeito, você responde essa questão usando o else. Eu vou parar aqui. A próxima questão usa o else novamente. Nos vemos lá.